Tá no ar mais um Livremente Podcast. Eu sou o Lucas Coutinho e ao meu lado, @Edu de Boa. Tudo bem, Edu? Tudo certo. Rapaziada, só pra deixar claro, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e dar aquele apoiozinho, divulgar pra aquele amigo que você conhece, que gosta de política, que gosta de diversos assuntos, que vai dar aquele apoio legal pra gente e vamos deslanchar porque foguete não tem ré. É isso aí. Esse que é um podcast completamente imparcial, não é mesmo? Esse boneco aqui bonito, lindo, maravilhoso, que representa a esperança, né? Total, eu acho que nem tem muito o que falar sobre isso, né? É mais olhar e observar. Tomem suas próprias conclusões. Pra começar, uma pergunta. E o PT? Bom, vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar muito sobre isso hoje e vai ser interessantíssimo, porque quem é que tá com a gente, Lucas? Conosco, Carla Aires. Que prazer ter você aqui em nossa mesa. Obrigada, meninos. Obrigada a todos os ouvintes e também telespectadores do Livremente. Obrigada pelo convite. E aí, já deu PT? Olha, não deu, mas vai dar. Já deu e vai dar de novo. Sim, ó, porque eu tô tomando uma coquinha aqui. Não vou dizer o que tem dentro, se é só Coca-Cola ou não, mas eu acho que vai dar PT. Vai dar E PT. também, esse ano eu acho que vai dar vários PTs. Vai dar bonito, né? Vai dar bonito. Pô, depois de ter falado imparcial é foda, né? Ela que é vereadora do PT em Florianópolis, se candidatou, na verdade, em 2016, né? Só que foi como suplente. Explica pra gente aí como foi a tua carreira. Ou foi como já também mesmo vereadora ocupando a cadeira? Na verdade, em 2016 eu fui candidata a primeira vez ali em Floripa pra vereadora, né? E não me elegi diretamente, eu fiquei como suplente daí, né? Então, naquela ocasião, o PT em Floripa fez uma cadeira só na Câmara também, que foi o professor Lino Pérez, e eu fiquei como terceira suplente. E daí nós conseguimos fazer uma construção ali partidária de assumir a Câmara em alguns momentos, no que a gente chama de rodízio, né? Até porque, até então, eu fui, naquele momento, a mulher mais votada do PT de Florianópolis. Assim, nunca nenhuma mulher tinha feito mais de 1.000 votos no PT de Floripa. E a gente conseguiu esse feito, assim, e fez essa construção de mulheres assumirem a Câmara e tudo mais. E aí agora, em 2020, eu me candidatei novamente e conseguimos a única cadeira ainda do PT ali na Câmara, mas estamos aí já há quase 1 ano e meio, né, de mandato. Efetivo agora. Efetivo, né? E como que foi a tua iniciação aí na política? Quando tu começou? Qual foi teu primeiro ato militante? Eu acho que o primeiro ato militante foi me filiar ao PT, porque eu nasci no interior de São Paulo, na verdade, e não venho de família de políticos, de família partidária, etc. Mas sempre fui uma jovem curiosa, uma jovem, né, dessa coisa da esperança, de mudar as coisas e tal. E com 16 anos eu me filiei ao PT numa cidade do interior de São Paulo, Jales. Beijo, Jales. E acho que foi o primeiro ato militante, né? Depois disso, eu saí de Jales para morar em Maringá, para fazer faculdade. Beijo, Maringá. Beijo, Maringá também. E lá me liguei mais aos movimentos sociais, principalmente já movimentos feministas e LGBT. Mas eu fui me voltar mesmo para a militância partidária depois que eu já estava no mestrado, aí já em São Carlos, na UFSCar, onde eu fiz mestrado em ciência política. E aí a militância ela se interligou muito, sabe? Entre movimento social e partido, eu entendi melhor a função do partido, inclusive, né? Como esse instrumento de canalizar as demandas, de formular demandas que vêm também dos movimentos para tentar incidir nas políticas públicas, institucionalmente e tudo mais. Então as militâncias começaram a se encontrar nesse momento, isso já era 2010, por aí. E depois que eu venho para Floripa, as coisas acontecem, assim, né? Passo a militar, continuo nesses movimentos. E em 2016, às vésperas do golpe, porque para nós, né, foi muito forte tudo aquilo que aconteceu, e principalmente tendo essas pautas como pautas do escudo, assim, né, dos retrocessos, essa questão dos direitos humanos, a fake news já envolvendo a questão das mulheres,
kit gay, aquela coisa toda que já estava dada, a gente entendeu que era preciso uma candidatura para falar livremente, abertamente, sobre essas questões, e aí eu acho que isso também foi importante para que o resultado eleitoral fosse potente, de certa forma, né? Que quando estava todo mundo voltando pro armário com medo do golpe, a gente estava falando, e era o nosso slogan, tentando tirar temas do armário. Então é um pouco, resumidamente, essa trajetória. Uma pergunta assim, uma curiosidade minha. Bom, tu é vereadora de Florianópolis e você não é de Florianópolis, é de São Paulo, e também já morou em vários lugares. Como que é ser uma vereadora de um outro lugar? Porque muitas vezes as pessoas pensam, pô, pra pessoa estar no cargo político da cidade, é interessante que ela conheça a cidade desde jovem, desde criança, desde nascença. Mas também é bom a questão de ter uma outra perspectiva, outra visão de outras cidades. Sim. Como que é isso? Tu teve alguma, talvez, rejeição ou algo do gênero por causa disso? Olha, eu sempre ouço dizer que Florianópolis, assim como Santa Catarina, né, mas Floripa é uma cidade muito xenofóbica, né, e que tem muito essa coisa dos manezinhos, a quem eu respeito muito, inclusive trabalho constantemente, né, também para essa população, que são os nativos e tudo mais. Mas eu me entendo como um ser político, né, então mesmo não tendo nascido em Jales, por exemplo, passei por Maringá, passei por São Carlos, nessa trajetória mais recente, depois vim parar em Floripa, e como eu tenho já na minha trajetória esse cunho das políticas públicas, das construções coletivas, eu acho que faz com que a gente entenda a dinâmica dos espaços que a gente vive, e a visão de mundo que eu tenho é que a gente tem que incidir naquele lugar onde a gente constrói e reproduz a nossa vida, né? Então, desde que eu estou em Floripa, que tem aí 11 anos mais ou menos, essa é o que eu tento constantemente, desde quando vim morar aqui. Afinal de contas, embora eu não tenha nascido na cidade, né, eu contribuo constantemente para que ela aconteça também, né, e todas as pessoas, e por mais que se entenda Floripa dessa forma, existe muita gente que não nasceu em Floripa, que vive em Floripa, né, que faz a cidade o que ela é. E eu acho que essa também é a leitura de parte do meu eleitorado, né, porque... Mas, não sei, eu posso estar errada, não tenho esse dado, mas assim, sei lá, metade da população, talvez, ou um terço, não sei, não nasceu em Florianópolis, né? Mas está ali construindo essa cidade. Mas eu não sinto essa rejeição constante, sabe, das pessoas. E também acredito que o fato de eu ser nós termos hoje um mandato e a minha militância ser uma militância... digamos assim, de pautas não muito regionalizadas, né? Não é muito territorial, mas é uma pauta de um projeto de sociedade, de ideias, disputa de ideias e de concepção de cidade, inclusive, ela é um pouco extraterritorial, né? Então, é um pouco como a gente tem atuado, que é concepções de cidade, de ocupação do espaço público e da própria política feita para as pessoas, de forma democrática, né, da questão dos direitos civis, dos direitos sociais, das políticas públicas efetivadas. Então, acho que isso é um pouco extraterritorial, assim. É interessantíssimo, porque o nosso podcast, a maioria do pessoal não é daqui, então... Imagina, então. E nossos amigos, rodas de amigos, a maioria não é daqui, então... E pra tu ver, assim, pensando eleitoralmente, né, eu falei que fui candidata em 2016, em 2020, mas em 2018 eu também fui candidata a deputada estadual. Né, estando aqui em Santa Catarina há 6 anos, né, e eu pude rodar o estado, conversar com uma gama de pessoas, diferentes realidades do nosso próprio estado. E eu não tive uma expressão eleitoral muito grande, mas eu tive pelo menos um voto em 291 dos 295 municípios. Então foi a pauta, eu acho que também a sinceridade da pauta, a questão de falar abertamente de determinadas coisas que encontram ecos assim muito sinceros, né? E eu acho que faz parte dessa nova cara da política, talvez, sabe? De trabalhar temas necessários, importantes, sérios, mas de forma leve também, com a fluidez que é necessário, porque a política ela foi muito criminalizada sempre foi no Brasil, né? Mas no último período ela está cada vez mais criminalizada. A gente precisa criar essa leveza para descriminalizar a política. Trazer para mais perto da população, né? Não ficar lá como se fosse só algo de pessoas
de terno e Exatamente, porque é isso, assim, até também tem... Isso daí que tu fala é muito... Parece que é singelo, mas não é. Essa coisa do terno e gravata ou da burocratização da figura, né? Porque isso, a semiótica disso também mexe com o afastamento das pessoas, né? E eu acho que ser alguém que é vereadora hoje, jovem, eu sou a vereadora mais jovem da Câmara, né? A parlamentar mais jovem da Câmara hoje em Floripa. Mas que, sei lá, tento ter os mesmos hábitos das pessoas, no sentido, né, de, sei lá, andar de camiseta, andar de tênis e tomar uma cervejinha, assim, no final de semana e, enfim, ter o método acessível e encontrar as pessoas no mercado, na rua e ok, sabe? Porque é isso, eu não sou ninguém a mais, né? Eu sou uma representante, tento ser porta-voz de algumas questões, mas não é nenhum extraterrestre, assim, né? Que tá lá longe, como tu disse. Eu acho que existe muito uma humanização do político, né? Assim, porque parecia que não era uma pessoa da população, assim. Era que nem tu fala, realmente um extraterrestre, assim. E deve ser bem chato também tu fazer coisas que são simples, por exemplo, tomar uma cerveja ou dar uma cesta básica para uma família que tá necessitando e falar, ela tá fazendo isso por causa de política, ela tá sendo política. Tu se estressa com isso? Eu não chego a me estressar, né? Na verdade, até tem algumas questões que não fazem parte muito do nosso cotidiano do fazer política ali no mandato. Por exemplo, a questão da cesta básica, que é um exemplo muito clássico, né, da política tradicional também. Eu sempre procuro encaminhar para os órgãos, né, competentes, para a Secretaria de Assistência e tensionar para que essa política seja acessível para todo mundo. Mas a parte que diz respeito ao meu privado, assim, né, de tomar cerveja, sair com a minha companheira, com o meu enteado, ir no cinema e tal, eu não me estresso não, assim, acho que é bem legal também. Tava falando no carro vindo pra cá que fui ver o Batman esse final de semana. Quero ver. Olha lá, vai, te prepara que é longo, vale a pena. Vai. Aí sim. Batman emo, né, que estão falando. Meu Deus. Meio vampirinho, assim, né? Não, né? Meio gótico, assim, estranho. Tem umas olheiras estranhas. Combina. Mas é gostoso, é legal encontrar as pessoas, E como surgiu o PT, na verdade como surgiu o PT na tua vida e por que o PT e não outro partido político? Pois essa é a pergunta que eu tenho que responder desde sempre. Mas eu não sei, não tenho uma resposta muito racional para isso, sabe? Por que o PT assim? Porque, como eu falei, eu não venho de uma família tradicional da política, mas existem episódios assim, desde a minha infância, que acho que indiretamente o PT esteve presente e foi fomentando a curiosidade daquela adolescente em formação e depois, né, da adulta, mulher em formação também. Então, a primeira história, até de infância, assim, que tem na minha família, é que eu era criancinha, tinha uns 3, 4 anos, e tinha uma candidata a vereadora na minha cidade, em Jales, que chama ainda, tá viva, Ismarley, e ela foi a primeira mulher vereadora lá. E que eu era criança e pedia para os meus pais me levarem no comício porque eu queria ver a Ismarley. Eu não sei por que tinha isso. Ela era do PT, coincidentemente, né? Assim, isso, mas ali no subjetivo, sei lá, tava de alguma forma. Em 96, numa campanha municipal, né, para a prefeitura, o meu pai também trabalhou para campanha política, embora não seja da trajetória dele. E era uma chapa em que o PT era vice, sabe? Então, assim, mesmo que não fosse presente a política em mim, quando estava, de alguma forma, tinha o PT. E depois, mais pra frente, antes um pouco de eu me filiar, eu tive uma professora que influenciou muito a minha trajetória, assim, que era uma professora é aposentada hoje, a Araci, que era professora de português, e ela foi candidata a vereadora lá em Jales também, ganhou, era minha professora no colégio público, e ela foi vereadora 3 vezes pelo PT, foi presidente da Câmara, e acho que
ter convivido com isso, assim, naquele período foi marcante para mim, né? E naquela mesma escola tinha outras pessoas, professoras e tal, que eram ligadas ao PT. Tem uma outra professora que é amiga minha até hoje, que o marido dela era presidente do PT. Então, acho que eram pessoas que tinham algum significado para mim, né, alguma relevância na minha formação, que estavam ligadas ao PT. Então, acho que subjetivamente sempre teve essa associação. E daí 2004, o Lula tinha acabado de ganhar a eleição, né? Então, assim, eu vivenciei muito como uma adolescente pentelha a campanha do Lula de 2002. Eu tinha 14 anos, eu lembro de ir para comício, para passeio, para carreata, ali na cidade mesmo, assim, muito presente, fazer campanha, sabe? De entregar panfleto e tudo mais. Agitação. E aí depois o Lula ganhou, então eu me cresci com o governo Lula, assim, né? Vi muitas coisas acontecerem. Primeiro não sei se muita gente lembra disso, mas o primeiro programa de aquisição que o Lula fez de bens e consumo foi um convênio do governo federal com a Magazine Luiza para aquisição de computadores. E foi a primeira... Quando eu tive computador em casa, foi isso. Era um computador daqueles de tubo e tinha o selinho do Brasil Conectado, acho que era. Foi antes de linha branca, de eletrodoméstico, IPI, antes de Minha Casa Minha Vida, sei lá o que, foi o computador. Então eu me lembro muito disso, assim. Foi muito marcante. Enfim... Mas, não vou me alongar muito, mas assim, eu também me questionei muito isso ao longo da minha trajetória. Por que o PT, afinal de contas, né? Isso era presente para mim também. Tanto é que na minha carreira acadêmica, eu vou estudar o PT. Todas as minhas pesquisas de mestrado, doutorado, é sobre o PT, porque eu também, a partir da minha formação, queria compreender aquela organização que me influenciava tanto, né? Então... eu tenho essa como é que fala? Essa via de mão dupla, assim, tanto do meu lado na política quanto acadêmico, das minhas formações, isso daí. Não sei se foi convincente, mas... Acho que deu pra sentir na emoção, né? Ah, o que bom! Que é o PT, faltam palavras, é só o sentimento, né? Claro, também tem todas as pautas ali que claro, o partido ele luta. E o PT ele é o maior partido da esquerda em sentido mundial. Tu coloca como o PT, claro. Não, né? tem o partido chinês, né, de esquerda. Então, perde pra ele, mas em termo popular, tu acha que sim? Eu acho que sim. Acho que sim. Da América Latina, com certeza, é o maior partido de esquerda. E o que tem de muito interessante no PT... enquanto um partido, né, popular que surge das bases, né, dos movimentos populares, da questão da convergência de várias matrizes da esquerda também, uma coisa é fato, é o partido de cunho trabalhista que mais cedo chegou a governar um país, né? Porque mesmo os partidos trabalhistas da Europa, inglês, espanhol, eles chegaram ao poder depois de quase 100 anos de história, assim, né? Sim. E o PT, o Lula, quando foi eleito, o PT tinha 22 anos. Então tem uma diferenciação, assim, de poder muito rapidamente colocar em prática o seu programa né, ou tentar, pelo menos, colocar em prática parte do seu programa de país, da sua concepção e tal. Mas eu ainda compactuo de que somos o maior partido. Perfeito. Então, claro, a gente sempre pesquisa sobre o convidado, né? A gente sempre dá uma pesquisada assim legal sobre tudo que ele faz. Stalkeada no Instagram. Não vamos pensar dessa forma não, né? Não quero parecer aqui um maluco. Mas assim, tem algumas pautas que a gente vê assim, tu trabalhar acima, que são muito interessantes da gente pensar não só aqui, mas também no sentido nacional, né? E, nossa, tem várias que eu quero perguntar, assim, que são coisas realmente interessantes, principalmente para a população. Mas, por exemplo, queria que tu explicasse um pouco pra gente como que é e como funciona e o que seria essa questão da pobreza menstrual.
Pois é, inclusive quero fazer jus aqui, acho que alguém citou aqui antes da gente começar, que quem levou esse tema para mim foi o Caê Martins, né, que é um ex-vereador de São José, que a gente está no território de São José, e, bom, é engraçado ou talvez contraditório pensar que eu sou um corpo que menstrua, né, enquanto me reconheço como uma mulher cis, e que essa problemática da pobreza menstrual não era uma questão para mim, assim, né, justamente porque existem muitas nuances que envolvem esse debate, que passa por um recorte de classe, né, de renda mesmo, de condição social que, de alguma forma, eu nunca vivi ao extremo, né, ao ponto de mesmo sendo uma família em que somos em 3 mulheres em casa, eu, minha irmã e minha mãe, né, desde de criança, enfim, nunca foi algo que me faltou, que é o acesso aos absorventes ou outras tecnologias que barrem o fluxo menstrual, como coletores, calcinhas e tudo mais. Então, a pergunta era como né? Que tu explicasse pra gente que é o tema, o projeto porque a gente, primeiro, o que a gente tem trabalhado é o seguinte, deixar aqui pro pessoal do Livremente, né? Quando a gente fala diretamente sobre a pobreza menstrual, a gente está falando sobre a falta de acesso a esses absorventes ou essas tecnologias que barrem o fluxo. Só que lá pelo mandato, a gente tem tentado expandir esse debate, né? Nós apresentamos um projeto que visa erradicar a pobreza menstrual em Florianópolis, um programa para isso, que tem como objetivo a distribuição de absorventes, né, nas escolas, nos postos de saúde e nas instituições da estrutura da assistência social, então CRAS, CREAS, a Casa de Passagem de Mulheres Vítimas de Violência, de abrigos para a população em situação de rua, mas para além do acesso, né, que se discuta o tema, o que é envolvido de muitos tabus e muitas questões não ditas, né, desde de criança, quando esses corpos começam a menstruar, sempre é um tema que não pode ser falado. Então, assim, não sei se vocês têm irmãs ou primas, mas certamente mães, então é sempre aquela coisa assim, naqueles dias, né, coisa de mulher, né, tipo, tá de Chico, não sei, tem vários apelidinhos para menstruação e a gente nunca conversa sobre isso. Então, a falta do diálogo sobre o que envolve isso, o que é um ciclo menstrual, quais são as alterações bioquímicas, físicas do corpo, né, desses corpos que menstruam, que acontece, e não lidar com isso como mais uma forma de opressão às mulheres. Então, por exemplo, assim, tá na TPM como se fosse uma coisa ruim, que é histérica, nervosa, não sei o quê, né, porque sempre recai a isso. A gente precisa conversar sobre isso. Então, tratar desse tema é falar de muitas coisas. Mas para mim, enquanto um mandato de esquerda, enquanto uma cientista social também, que tenta compreender mais a totalidade das coisas, a gente pensa a falta de acesso a esses insumos como a consequência de um processo longo de desigualdade, né? Que o próprio desemprego, por exemplo, hoje a gente, né, passados 2 anos de pandemia, com crise econômica, com crise sanitária, né, muitos desempregados, isso aprofunda a pobreza das famílias. Então, não ter acesso ao absorvente é não ter acesso ao absorvente, mas também não ter a comida, não ter muitas outras coisas, né, a condição de comprar máscara nesse momento de pandemia, enfim, uma série de coisas. Então, tem o desemprego. Quando a gente fala em as pessoas não terem acesso a isso e trocarem os absorventes por miolo de pão, papelão, etc., a gente também está falando da questão da saúde genital, né, dessas pessoas que menstruam. E daí a gente fala, bom, essa vulnerabilidade envolve coisas mais severas, como a falta de acesso à água, saneamento básico, moradia, né, casas multifamiliares em microcômodos, né? Então a gente está falando dessa vulnerabilidade muito mais ampla. Então, para nós do mandato hoje, lidar com esse tema
é falar basicamente sobre uma questão de planejamento urbano, de falta de políticas públicas que enxerguem as pessoas na sua totalidade. E daí isso é como a fome, né? É Sim. mais um problema decorrente desse processo de agravamento da vulnerabilidade. E não é só uma questão de saúde pública, tem a ver com a questão da mulher também, né? Eu imagino, né, que seja isso também, então essa situação em que não pode se falar sobre o assunto, esse tabu que existe, né, é estrutural a situação do machismo também, e você enfrenta muito embate na Câmara em relação a essa pauta? Esse tema? Olha, nós não sofremos diretamente também embates, assim, na verdade o projeto que a gente apresentou, ele foi barrado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, com o argumento de que teria um vício de iniciativa, que ali na Câmara é quando, por exemplo, de acordo com a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara de Florianópolis e a Lei Orgânica que é do município, o Legislativo, ou seja, os vereadores e vereadoras, não podem criar projetos que onere o Executivo. Então a gente não pode criar nenhum programa que gere despesas para o Executivo. Isso seria prerrogativa do Executivo. Como o nosso projeto ele visa a aquisição desses insumos para distribuição, é como obrigar o Executivo a comprar isso, a gente não poderia. Então ele foi basicamente estagnada a sua tramitação, mas o nosso mandato seguiu pressionando sobre essa pauta, criando ações sobre essa pauta nas escolas, nas praças, né, com panfletagens e tudo mais, ao ponto de que o prefeito foi obrigado, digamos assim, pela opinião pública, a desenvolver parte do programa que a gente estava propondo. Então, inclusive amanhã, que não sei quando vai ao ar, mas amanhã de hoje vai ser dia 4 de março, vai ser entregue na primeira escola de Florianópolis a primeira distribuição de absorventes junto com o Executivo, e o nosso mandato vai estar lá, né? Então a gente foi tensionando nesse sentido. Mas um adendo sobre o que tu disse da questão do machismo, né? É fundamentalmente isso. É um tema que, por ser de mulher, é muito pouco discutido e visto. Entretanto, quando a gente fala que a falta de acesso a esses insumos gera, por exemplo, evasão escolar, né? Faltas no trabalho, qualidade de vida precarizada. Isso não é mais um problema da mulher, do indivíduo, já é um problema público, né? Por isso que a gente briga tanto para que o Estado garanta. E econômico também, Econômico também, entendeu? Então deixa de ser um problema individual, né, do corpo que menstrua, e a gente fala muito sobre dos corpos que menstruam, pensando também as pessoas não binárias, os homens trans e tudo mais, e passa a ser esse problema público, né, da sociedade como um todo, assim. Essa ignorância a gente pode ver até com... ignorância entre aspas, né? Acho que estou sendo um pouco meio grosseiro aqui. Mas acho que essa falta de informação, ela provém até de um assunto que a gente fala muito hoje em dia, que é a falta da educação sexual, né? Porque se fosse trabalhado isso desde o início, não seriam só as mulheres que iriam se preocupar com isso, mas a população no geral, né? Não seria um tabu assim, né? Seria algo mais discutido, algo mais trabalhado. Mas, né, acham que a educação sexual é outra coisa, né? E a educação, né, é um espaço libertador, né? É um espaço onde a gente se constrói, lida com a pluralidade, a diversidade, deveria, pelo menos, né? Não à toa ela tem sido tão atacada também nos últimos tempos. E, de fato, isso faz parte da educação sexual. Tanto é que a gente fez um seminário pelo mandato ano passado sobre o tema da dignidade, pobreza menstrual, e uma facilitadora, parceira nossa, falou assim, eu quero que vocês fechem os olhos e falem uma palavra que veio à mente, né, lá atrás, quando vocês menstruaram, que te remetia à menstruação. E para mim foi gravidez, porque quando eu menstruei pela primeira vez, eu tinha medo de engravidar, porque eu sabia que a partir dali essa possibilidade era muito maior, só que eu não tinha uma educação sexual que explicasse sobre todos os processos, inclusive, né, de ciclo
ciclo fértil, enfim, sobre gravidez, enfim, justamente porque a gente não tem essa educação sexual nem nas escolas, na família também é, né, mais difícil e por aí vai. Sim. E qual é a tua avaliação sobre políticos, candidatos, né, eleitos em Florianópolis da esquerda que trazem pautas representativas, identitárias? Hoje tu vê como algo muito mais que evoluiu, porque temos tem bastante vereadores, né, eleitos da esquerda e tal. O Marquito foi o vereador mais votado. Uhum. Então, isso tá melhor, essa situação, em Florianópolis, pelo menos? Tu acha que sim? Olha, eu ainda vejo o parlamento de Floripa muito desigual, né? Porque nós somos 23 parlamentares e nós temos 4 apenas de esquerda, sendo... Ainda que a gente está na legislatura que mais tem mulheres na história de Floripa, né? Temos 5 mandatos de mulheres, sendo que um desses mandatos é coletivo. Mas entre 23 parlamentares, eu sou a única que tem menos de 30 e menos de 40 anos, eu acho, né? Não temos nenhum parlamentar negro, né? Então tem muita desigualdade ainda. E daí essas pautas civilizatórias, elas ficam muito ligadas a esses mandatos de esquerda, né? Hoje eu sou a única parlamentar do PT, tem outros 3 mandatos do PSOL, e isso fica muito colocado ali entre nós. Mas eu acho que eu não sei se é uma evolução de Floripa, eu acho que não, porque falta... a gente precisa avançar muito ainda na conquista de muitos direitos na cidade, em relação à questão das mulheres, em relação à questão do combate ao racismo, do combate à violência policial, na garantia dos direitos humanos, na questão LGBTI+, que do ponto de vista da política pública ela é muito incipiente, assim, a prefeitura faz de conta, tem plano municipal, tem não sei o que, mas nada sai do papel, é muito Sim. marketing em torno dessas pautas civilizatórias. Mas eu acho que a própria esquerda, e aí é um debate que eu tento fazer por dentro da esquerda e do meu partido também, precisa dar um pulo do gato, inclusive, quando trata dessas pautas, justamente numa palavrinha-chave que tu disseste, das pautas identitárias, porque não se trata, para mim, né, de pautas identitárias, se trata de pautas sobre identidades, né, de garantias da não cassação dos direitos pelas nossas identidades, mas não é identidade pela identidade, né? Porque quando a gente olha para a vida real das pessoas e a gente enxerga que o desemprego afeta basicamente a juventude negra, as mulheres, né? Que os LGBTs morrem espancados nas ruas, que são esses corpos, né? Mulheres, juventude, negros, LGBTI+, indígenas, que são alvo primeiro da violência, mas também do desemprego, da desigualdade, da evasão escolar, da falta de acesso à saúde. Isso não é a identidade pela identidade, né? Existe muita materialidade nisso. Então a esquerda precisa também aprender a não separar as coisas, né? De que tudo isso anda... A totalidade, que a esquerda tenta olhar o mundo na sua totalidade, isso está dentro da totalidade. Isso não tem a classe, né, a luta geral e isso do lado, né? Sim. Isso faz parte da luta geral também. Então, é um desafio, não é muito simples. E a esquerda demorou também para olhar para essa pauta? Sim, com certeza. Eu acho que demorou de alguma forma. Na verdade, tá evoluindo? A questão, assim, é que de alguma forma são pautas que, se em algum momento esteve presente na política, esteve pela mão das esquerdas, né? Isso a gente não pode negar, que quem pautou historicamente isso, todos esses temas que a gente está falando aqui, é a esquerda de alguma forma, porque é o campo que, inclusive, sempre teve historicamente mais diálogo também com os movimentos sociais que constroem essas pautas e lutam por essas pautas. Mas para efetivar de fato esses direitos, né, existe algumas resistências. E aí tem muitas coisas, né? Do ponto de vista histórico e teórico, né, desde várias matrizes de esquerda lá para trás, sempre existiu dificuldade para lidar com isso, né?
os trotskismos, os leninismos, os stalinismos tiveram dificuldade com essa questão, justamente por essa leitura da luta geral e do que não é geral, etc. e tal. Por outro lado, se a gente for pensar do ponto de vista eleitoral e de acesso ao Estado para garantir esses direitos, no Brasil, a esquerda só ocupou governos há muito pouco tempo atrás, né? E quando começou a desenvolver essas bases mais civilizatórias, foi golpeado, né? Então, existem vários elementos aí que eu acho que dificultam e dificultaram, mas se há um campo da política, da história, que tem mais potencialidade para garantir de fato que todas essas questões não retrocedam, sem dúvida nenhuma, é o campo progressista de esquerda. Sim. Você já falou em uma entrevista, e eu queria ouvir agora da tua voz, não da só escrita, que assim, o PT ele representa os trabalhadores, né, em sua essência. Qual que é o desafio no sentido de que os trabalhadores, muitos dos trabalhadores, estou colocando aqui trabalhadores, aquela classe base da economia brasileira, existe ainda muito preconceito dentro da classe trabalhadora. Não sei se é por falta de informação, a internet está aí, então eu tenho dúvidas sobre isso, né? Mas a gente vê muitas falas preconceituosas, moralistas. Qual que é o desafio do PT em manejar esse eleitorado, né? E ao mesmo tempo também esclarecer esse eleitorado? Eu acredito que não é só o desafio do PT, como eu estava falando antes, é um desafio do próprio campo de esquerda. E está aí justamente, nem lembrava que eu tinha falado isso, mas eu geralmente falo sobre isso. Está aí justamente o nó da questão, né? De entender que assim, as esquerdas, quando olham para a sociedade, né? Somente com essa chave da luta de classes, só entende a luta de classes, ou parte dela, entende muito mais estanquemente entre a burguesia e os trabalhadores como duas classes antagônicas que, teoricamente e na prática, de fato são. Só que estas questões civilizatórias, elas estão dentro das classes também, né? A homofobia está presente entre os trabalhadores, está presente entre a burguesia, né? Eu luto por melhores salários de uma determinada empresa, digamos assim, mas numa mesa de call center está sentado uma pessoa negra do lado de um homem gay, do lado de de um idoso às vezes, e os preconceitos estão rolando ali, né? E quando a gente não fala sobre isso com essa parcela da sociedade, a gente vai falsear muito essa luta da totalidade, inclusive. A grande questão é que existem também muitos fatores que justificam isso, né? A questão da educação, que a gente estava falando, né? A questão das religiões, né? A questão da própria formação da cultura política brasileira desde a colonização, né, de como que esses padrões do nosso patriarcado, do nosso racismo, da nossa LGBTfobia foram constituídas desde o processo colonizador para cá. Então, acho que a gente precisa ser mais ousado nesse sentido, de enfrentar esses debates mais próximos de nós, de fato, né? Dentro das próprias lutas da classe trabalhadora, compreender que isso está presente, porque se muitas vezes a mulher tá numa greve, né, uma servidora pública, por exemplo, a Floripa acabou de passar por uma greve dos servidores públicos vitoriosa, né? Mas, sei lá, tá lá a professora lutando por melhores condições de salário, mas ela chega em casa porque estava panfletando para o sindicato, digamos, e apanha do marido, né? Então, isso está presente na realidade dela, né? E é isso, né? Ou a senhorinha ali, sei lá, que chega em casa e o neto negro foi baleado pela polícia no morro, e isso se estende para a questão da LGBTfobia também. Então, é preciso, sempre que possível,
fazer essa luta junto, né? Sim. Porque senão as coisas não vão avançar. Até porque, fecho aqui, eu sei que eu vou fazendo várias vírgulas, a própria classe trabalhadora, o que é classe trabalhadora precisa ser revista, né? Assim, o que é classe trabalhadora, né? Assim, teoricamente, a gente sabe que a classe trabalhadora é a parcela da população desprovida dos meios de produção, né? Só que hoje os meios de produção é um computador. É 3 câmeras e 3 microfones, né? Não necessariamente estar lá na fábrica, aquela coisa, né? É um Operário. Operário, né? Hoje o meio de produção... Não, entende? Então, assim... E aí esse discurso ele vai ficando distanciado do guri que está entregando iFood, né? Do ex-empresário que está fazendo Uber e que ele precisa se reconhecer. Ele não era burguês, cara. Tu estava enganado. Tu era um assalariado igual, porque o burguês ele nem sabe quanto tem na conta, ele não tem que se preocupar com o boleto que chega na caixinha do correio dele, né? Quem sabe os boletos que chegam em casa assalariado igual, né? Então, assim, a gente e eu acho que parte da esquerda começou a olhar para determinados tipos de produção e encarar como burguesia. E não é, sabe? O MEI não é um burguês, quem tem hoje, né? Ele só vende o cachorro-quente lá. Sabe? E a gente precisa mediar um pouco essa forma discursiva aí, que é se aproximar do povo dessa forma. Então, Carla, tem uma coisa assim que tu falou agora que daí eu sou obrigado a perguntar. Quando ele vem assim, ó, tem uma meu coisa Deus. assim, a gente já... Meu Deus, o negócio é Por cabuloso. até corrigir a câmera ali, ó. Mas é que assim, ó, a gente teve uma convidada recentemente aqui, que quando a gente foi falar sobre greve, principalmente essa recente, colocou a greve de uma maneira, talvez assim, um pouco criminalizada. Nossa, até imagino que seja. E, então, principalmente o argumento dela é a questão que são serviços essenciais como saúde, a questão, se eu não me engano, é da CONCAP, que daí... Não tem nada novo nesses argumentos. Então, né? E daí, e também a educação, saúde e a coleta de lixo, né? Queria saber uma opinião de uma pessoa que tem uma visão diferente sobre isso, assim, como tu vê essa questão da greve, porque a gente sabe que a greve é necessária na busca de direitos. Como tu vê, em contrapartida dessa opinião aí, totalmente diferente? É totalmente diferente que eu lido todos os dias na Então, Câmara. né? Que deve ser difícil. Lidar com... É isso que você falou, né? A greve é um instrumento histórico e uma conquista da classe trabalhadora, dos trabalhadores em geral, ao longo dos tempos. E a gente precisa reconhecer isso quando os direitos básicos desses trabalhadores estão sendo negados. Por exemplo, nessa greve recente, existiam 2 pontos. O primeiro que estava associado com a CONCAP, né, que é a empresa, né, de coleta seletiva e coleta de lixo em Floripa e tal, que desde o que a gente chama de pacotaço do Jean do ano passado, na verdade desde o pacotaço de 2017, vem tentando caçar e construir mecanismos de extinguir essa empresa pública que já é mista, que já é, né, autarquia dentro da estrutura e tudo mais. Como que isso tem sido feito ao longo dos anos? Primeiramente, tentando sempre não renovar os acordos coletivos que a categoria foi conquistando ao longo dos anos. Isso lá na primeiro pacotaço. No último pacotaço de 2021, a CONCAP foi desmembrada. Ela tinha uma direção, né, da CONCAP que foi dividida dentro da estrutura da prefeitura. Então, você, né, que é uma estratégia que não é nova também para quem, né, estuda parte da esquerda, de como desarticular a classe trabalhadora. Você
tira a possibilidade de organização e de centralização da sua organização. Então, como a CONCAP ela tem mais de 20 serviços hoje, não só a coleta de lixo, tem capinagem, tem limpeza de bueiro, tem meio-fio, tem várias coletas de vários tipos de lixo, você coloca uma turma de um lado, outra turma do outro, você não faz mais a categoria conversar e dialogar para se organizar. Isso é uma primeira estratégia de romper com a empresa. E o ataque que recai sobre a CONCAP é sobre os grandes salários. Só que os grandes salários da CONCAP também pode se olhar de dois lados. Bom, a empresa ela tem, sei lá, 2.000 funcionários, um funcionário para chuchu, 1.600 ou mais. Os grandes salários que eles chamam tipo, sei lá, 50 pessoas que também ao longo dos anos foram acumulando direitos adquiridos, ou pessoas, inclusive, que são funcionários, mas hoje ocupam cargos de confiança dentro da própria prefeitura, indicados por pessoas da gestão. Esses são os grandes salários da CONCAP. Mas os outros 1.000 e tantos funcionários ganham salário de miséria, de 1.500, no máximo R$2.000 por mês, andando embaixo de sol e chuva todos os dias para pegar o nosso lixo. Né? Então isso não se olha e não se fala. E aí tenta-se incidir um projeto privatista sobre a CONCAP, que é o que se defende a partir desses argumentos. Né? E a gente já viu que a empresa que está lá fazendo essa coleta de parte da ilha, principalmente continente e norte da ilha, que faz só um serviço que a CONCAP faz, que é a coleta, não dá conta de fazer isso e ainda também coloca os trabalhadores deles sobre condições insalubres, inclusive. Isso é a CONCAP. Do outro lado, a gente teve os servidores da prefeitura, basicamente educação e saúde. O argumento que foi apresentado para vocês era que no meio de uma pandemia são serviços essenciais, que não podem ficar parados, que precisam de pelo menos 30%, etc, etc, etc. Mas não se fala que, ao longo da pandemia, quase 40% dos trabalhadores de saúde adoeceram, se não pela Covid ou por enfermidades decorrentes da Covid, adoeceram fisicamente e mentalmente pela sobrecarga de trabalho. E estão afastados, e os que ficaram continuam sobrecarregados. Ao passo que existem concursos já realizados na prefeitura que o chamamento não foi feito. Então, lutar por esse tipo de condição de trabalho é fundamental. Não se fala que, por exemplo, hoje, o norte da ilha, basicamente a região dos ingleses, que tem quase 70 mil pessoas ali naquela região da ilha, tem apenas um posto de saúde funcionando, com funcionários também sobrecarregados, e que existem outras 3 unidades na mesma região que não foram concluídas ou estão sob reforma e não estão funcionando. Né? Então tem uma série de questões estruturais que também afetam, que se os trabalhadores não param para chamar a atenção dessas condições, o interesse individual ou da categoria que está em jogo, mas também é o serviço a ser ofertado para a população que está sendo, que se busca melhorar a partir também da valorização dos trabalhadores. Né? Então, o cenário da greve foi um pouco esse. Né? Assim como dos profissionais de educação, foi o fato de que também existem várias escolas e creches que não foram finalizadas, que estão com obras atrasadíssimas, mesmo antes da pandemia, e os EPIs que foram ofertados para o retorno das aulas, que também foi muito pressionado por essa parcela da população aí, são completamente fora dos padrões, né, de sanitários mesmo, assim, o tipo de máscara, tipo de avental que foi disponibilizado, ou a falta de periodicidade que isso foi entregue, uma outra série de questões. E, por fim, existe um projeto muito bem colocado por pessoas que propagam esses argumentos, que é de criminalização da estrutura sindical, né? Que é uma prática que no Brasil está galopante, desde do golpe principalmente, que é de criminalizar o sindicato como uma instituição
legítima para também conduzir a organização dos trabalhadores. E tanto é que, se vocês analisarem os discursos de tribuna durante a greve, de, sei lá, 100% de minutos, 90% é criticando o sindicato, o dirigente sindical, né? E pouco se fala sobre todo esse contexto da realidade da cidade também. Então, tem esses outros argumentos. E o mais louco é que trabalhadores, eles ficam também contra, eles absorvem essa ideia da criminalização aí, da greve, um pouco daquele pensamento pseudo-burguês, né, que é bem complicado. Queria agora partir agora pro assunto nacional aqui, vamos chegar aqui para Brasil, né? Vamos voltar então, né, que a gente abriu o podcast. Desse jeito. Explica pra gente, Carla, o que é o PT? Qual que é a ideologia do PT? O PT é comunista? O PT é social-democrata? O PT é socialista? O que é o PT? Pois é uma boa pergunta também. O PT, basicamente, é um partido que se constituiu das lutas populares, né, no Brasil, no contexto da ditadura. Bom, eu poderia ficar aqui horas, inclusive, porque eu estudei o PT, né? Mas que se constituiu dessas bases populares dos movimentos sociais, dos setores dos movimentos sociais, das esquerdas e, naquele momento da sua constituição, também com forte peso e influência da Igreja Católica, né? Das chamadas comunidades eclesiais de base, a partir da teologia da libertação, que, junto com os movimentos sociais, tinham muito como prática a questão comunitária para a reivindicação das pautas, das demandas, né, da organização popular, da participação popular para conseguir conquistar o que se reivindicava naquele momento, a questão salarial, a questões das condições, né, de vida da população brasileira. E o objetivo do partido sempre foi tomar o Estado pelo povo, né, por esse projeto popular e melhorar a vida do conjunto da população. Nós temos ao longo da nossa história, e isso ainda conduz muito das ações do partido, o que a gente chama de socialismo democrático, né, que é ocupar o Estado e transformar essa realidade, principalmente das condições básicas da nossa vida. Como cientista social, eu não sei se eu olharia o PT assim, na prática, como um socialismo real ou das experiências socialistas que nós já tivemos por aí, até teóricas, mas nós temos hoje vertentes muito profundas e sólidas no partido na defesa do socialismo. Mas também existem vertentes e práticas também, e acho, inclusive, que os nossos governos se aproximaram muito mais de uma social-democracia, né, na questão das políticas públicas, etc., do que do socialismo, até por falta de tempo, talvez, que nós tivemos para equalizar tudo isso. Mas o projeto do partido sempre foi essa transformação da vida real das pessoas. Tanto é que os principais programas dos nossos governos foram a questão do combate à fome e o direito à moradia, né? Embora tenha tido muitas políticas também eu falei agora há pouco, de bens e consumo, né? Dessa questão também das pessoas que até é lida de forma bastante crítica por alguns setores sobre não ter radicalizado mais essa questão e também trabalhado com esses valores do consumo individual e tudo mais. Mas eu acho que também é uma leitura de pessoas que não vou dizer que não entenderam, não entendem o PT. O fato é que se você voltar lá nos documentos fundacionais do partido, em nenhum momento está escrito, né, que nós seríamos ou éramos um partido comunista, ou que teríamos um cunho revolucionário do ponto de vista tradicional ortodoxo, né? Para aquela geração que fundou o partido, a revolução seria
é essa transformação na condição da vida das pessoas por meio da conquista do Estado por esse projeto popular. Né? Então, acho que é um pouco isso, sim. Eu digo até porque teve a chapa, né, com... O Alencar? Então, o Temer também, então, possivelmente, até queria ouvir tua opinião com o Alckmin aí, mas eu a vejo até como uma questão realista política, né, porque se for ali só esquerda, fica difícil de conquistar, é preciso, né, pegar outros meios ali, da melhor forma possível aqui, dizendo... Aí por isso eu te pergunto isso. Mas o que está sendo mais difícil em termos ser do PT? Em 2016 ali, quando teve impeachment, ou agora era Bolsonaro? O que é mais difícil ser qual momento foi mais difícil ser do PT, digamos assim, as pessoas te xingam petista? Em 2016, independente do período eleitoral, né, que fui candidata, acho que era um contexto diferente também, menos radicalizado, menos odioso do que a gente está vivendo, mas eu sentia um antipetismo diferente, até porque eu estava naquele momento, embora tenha sido candidata, mais ligada aos movimentos sociais também, então ainda tensionando muito até o próprio partido ou socialmente as instituições enquanto movimento social, né? Percebendo já ali, na verdade já ali não, enquanto movimento social feminista e LGBT, para ser bem sincera, desde 2010 pelo menos a gente já fazia um debate muito como é que se diz, crítico do que poderia vir a acontecer no país em relação aos retrocessos envolvendo essas pautas. Meu amor chegou aqui agora. A gente já fazia esse debate muito crítico. E para mim, já falei isso em alguns espaços também, o Bolsonaro, ele é produto de uma série de coisas que foram acontecendo desde a eleição da Dilma. Na verdade, desde que o Lula foi eleito, as forças nunca reconheceram isso de fato, embora Temer, embora várias coisas aí que você falou. Mas eu acho que a partir do momento que a primeira mulher foi eleita presidenta do país, existe uma radicalidade muito forte, inclusive dessas questões que a gente está conversando, dessas pautas. Então, a gente tem ali 2012, por exemplo, não sei se vocês lembram de quando Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Vocês lembram do Feliciano? Tá novinho? Quantos anos você tem? Sério, Carlos, você vai pôr aqui. Ele tem 28, ele tem 28. Sabe qual é o pior? Que quando a gente pôr no ar isso aqui, talvez eu tenha 29, sabe? Desculpa, eu já tô íntima, já tô expondo os amigos. Mas enfim, em 2012, o Marco Feliciano, que é um pastor, né, assumiu a Comissão de Direitos Humanos do Congresso, e ali ele já começou a pautar muito essas questões anti-aborto, o kit gay, né, já surgiu ali. Na boca deles. Em 2013, quando os planos municipais, estaduais e nacional de educação começam a ser revistos, porque eles são revistos a cada 10 anos, todo esse debate da ideologia de gênero também já vem se constituindo a partir daí. E isso foi criando substrato, né, para muitos contornos do que foi o golpe em 2016. Então, para mim e para parte de nós que estavam nesses movimentos sociais desde então, isso estava muito, muito latente. Então, acho que esse antipetismo que eu sofria lá em 2016 tinha esse caráter de estar mais vinculado a isso. Entendi. Hoje, estando dentro da Câmara, eu, na verdade, comecei a sofrer mais diretamente ataques de antipetismo dentro do parlamento este ano. O ano passado foi mais suave. Acho que esse ano, em virtude do acirramento do processo eleitoral, dessa questão do Lula estar despontando muito fortemente, né? E de ser um ano eleitoral, que eu sou pré-candidata também, que eu sou a única petista na Câmara, desde a primeira sessão já vieram discursos contra o PT, né, chamando o PT de ladrão, representantes do petista de ladrão, etc. Nesse campo ali dentro do parlamento. Mas é diferente do que tinha lá em 2016, né? Talvez agora seja mais de gente grande pra gente
menos pequena. Perfeito. Antes de fazer aquela pergunta clássica, eu queria perguntar uma coisinha. A meu clássica Deus. ainda já é um pouquinho depois, ainda, Ah, é? mas vai lá. Então, a gente já falou sobre situações envolvendo o PT, as vantagens, coisas positivas, por aí vai. Mas eu queria saber, assim, na tua opinião, o porquê de escolher o PT nesse ano, agora, com o Bolsonaro e tal. O porquê a escolha de PT em 2022. E pré-candidata a qual cargo? Deputada federal. Mas eu digo Bacana, também na ela tá aqui- amplitude, ela tá aqui na com a amplitude assim, geral, né? Sim, Não só questão regional, mas nacionalmente. nacional e por aí vai. Diferente do contexto do golpe também e de 2018, claro, hoje o que nós, a partir do Bolsonaro, embora, como eu falei, para mim ele é produto de um processo, né, muito mais amplo, inclusive de 2013 mal compreendido, né, do vai pra rua e tudo mais, do vem pra rua. O que nós vivenciamos no Brasil há quase 4 anos é um neofascismo, né? É uma barbárie estabelecida de muitos retrocessos em diversas ordens, desde a questão do militarismo, das células neonazistas, não só em Santa Catarina, mas em vários lugares do país, dessa questão de ódio e antidemocrática. E o que está colocado para as eleições de 2022 é exatamente isso, no meu ponto de vista, né? É a gente fazer uma escolha entre a manutenção desse projeto de retrocessos e fascista, né? E um projeto que tenha a possibilidade de reestabelecer a democracia no país. E a legitimidade das instituições democráticas no país que foram rasgadas com o golpe. E diante do cenário que está estabelecido, para mim, não só... claro, é difícil dizer não como petista, mas claro, como petista, né? O PT hoje, por ser este maior partido de esquerda, por ser esse partido que já governou o país, por ser esse partido que aglutina diversas forças populares, é o partido que tem as condições concretas, materiais e reais de aglutinar também esse campo de reestabelecimento democrático no país, seja com o conjunto da esquerda, seja com aqueles e aquelas que estejam dispostos a derrotar esse projeto que está aí, que, né, tem o Bolsonaro como expoente. E todas as outras candidaturas, para mim, são perfumaria, né? Um é aquele que possibilitou, né, orquestrou todo o teatro para que o Bolsonaro fosse eleito, que é o Moro. O Ciro, né, assim, para mim se tornou uma chacota no cenário político de tudo que até teve uma história, mas se tornou definhou a sua história política e se transformou numa chacota. Então, hoje são 2 projetos muito bem delineados, né? E eu acredito que é isso. O PT, o Lula, tem esse potencial de aglutinar. A gente vê, assim, muitas pessoas a gente teve como convidados pessoas de outros partidos e a gente sempre pergunta essa questão da terceira via. E, claro, o pessoal defendendo o seu lado sempre acaba confiando nessa questão de terceira via. Tu, como uma pessoa que tá em um desses lados que a gente vê como os extremos opostos, tu vê que existe uma possibilidade de terceira via? Tu vê os outros partidos como simplesmente coadjuvantes? Como é que tu vê essa questão do... fora os 2 lados, o restante? Eu não acho que os outros partidos são coadjuvantes. Eu, na verdade, defendo e respeito muito a importância dos partidos numa democracia, né? Eles têm papéis fundamentais. Eu não sou antipartido de forma alguma, não porque sou do PT. Se fosse de qualquer outro partido, respeito todas as organizações partidárias. Eu não acredito numa terceira via, não só porque, como eu falei, acho que a conjuntura política hoje não apresenta não há real essa terceira via possível, né? Claro, tem esses discursos de terceira via, etc., mas isso não se apresenta como... não se objetifica, né, diante de todas as possibilidades. E também porque a própria
história democrática no Brasil não tem essa tradição de terceira via, né? A terceira via talvez tenha sido em 2018 o que foi o Bolsonaro e se colocou como desastroso, né? Porque as eleições brasileiras, mesmo antes da ditadura, nos períodos democráticos, mas sobretudo depois de 88, sempre foram eleições muito polarizadas. A cultura política brasileira, partidária eleitoral, ela tem essa característica de polarização. E a cultura política brasileira também, ela é uma cultura política, de alguma forma, conservadora, no sentido de que a população ela não tem vias de abraçar rupturas muito drásticas. Por isso que eu acho que a radicalidade do PT para outros caminhos mais revolucionários nunca seria viável pela nossa característica de cultura política, caso fosse o instrumento do PT, mas por isso também, por exemplo, que o Bolsonaro não conseguiu dar o golpe agora em 7 de setembro. Né? Pós-ditadura, a gente se consolidou como um país em que existe esse conservadorismo né, principalmente político-econômico, embora a nossa história seja marcada de ditaduras, digamos assim, né? Mas existe um pouco essa característica. Tem um livro do André Singer que chama Os Sentidos do Lulismo. Não sei se vocês já leram, mas se não leram, eu aconselho a ler. Ele é de 2013 e ele fala muito sobre isso, inclusive para explicar por que os governos petistas não foram mais radicalmente à esquerda do que muita gente esperava, né? Então, por isso que eu acho que não tem essa... O brasileiro já apostou no Bolsonaro, já viu que não deu certo e acho que vai manter essa lógica de trabalhar com aquilo que temos. Claro que eu acho que o PT vai ter uma tarefa a partir de 2023, que eu acredito que vamos passar o Réveillon em Brasília, muito árdua, né? De reverter muitas coisas que nós perdemos. Tu falasse do Alckmin ou não Alckmin, não sei se será o Alckmin ainda, enfim, mas se for um vice ou uma vice, né, que seja mais ligada ao centro, ao mercado, etc e tal, vai ter que manter esse jogo de cintura, mas vai ter que fazer reversões daquilo que se perdeu nesses últimos 4 anos, né? Acho que esse vai ser um desafio também. E já falando sobre reverter, o PT ele tenta reverter agora a sua imagem, por mais que ele acredite, claro que ele não vai acreditar diferente, mas ele está tentando reverter essa imagem no sentido de que PT foi muito criminalizado, então ele está fazendo chapa com essa possível chapa com Alckmin, com um político aí mais aceitável, né, na opinião pública, e está se desprendendo da Dilma porque ela ficou bastante também no cenário político, digamos aqui, né, queimada. O PT está amenizando dessa forma? Qual é a sua opinião sobre isso? Ele está tentando reverter dessa forma ou não tem nada a ver? Eu não vejo esse apagamento da presidenta Dilma, não, assim. Eu acho que sim, existe essa movimentação por buscar uma chapa que aglutine esse campo mais amplo, que a gente conversava antes, mas eu não visualizo esse apagamento, assim, da Dilma como uma tentativa de burlar o antipetismo ali das coisas que levaram ao golpe e tudo mais. Eu não vejo assim, não vejo. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer, né? Essas sinalizações elas já estiveram presentes em outros momentos. Daria um outro podcast. Mas, tipo, José Alencar, né? Que foi o vice do Lula, que também foram sinalizações ao mercado, né? Todas essas questões colocadas de várias críticas à esquerda, à extrema esquerda que a gente pode fazer aos governos petistas nesse sentido dessas alianças, né? Que, enfim, pode ter sido parte do que nos levou ao golpe, assim, embora eu acho que ninguém perdeu nos governos petistas. Né? O que se perdeu não foi do ponto de vista econômico e político.
foi elementos estritamente da moralidade da nossa cultura política que a gente começou a romper a partir da transformação do que as nossas políticas sociais possibilitaram. E ao ponto de que isso mexeu com as estruturas, assim, né? Porque o Brasil nunca lucrou tanto do que nos períodos do governo Lula. Nós nunca tivemos na história desse país reservas internacionais tão grandes. Os bancos nunca lucraram tanto, né? E por aí vai. A gente se tornou a 6ª economia do mundo. A gente acabou com a fome. A gente vivia o pleno emprego. Mas mexemos justamente com essa questão da democratização da educação, da inserção do povo negro, do povo LGBT, das mulheres nas universidades, né? Mexemos com a questão da violência contra as mulheres, demos casa para o povo, pobre andou de avião, né? Então, esses elementos eu acho que ainda mantinham os padrões escravocratas que o Brasil carregava desde dos processos, né, lá de trás, que começaram a se mexer no substrato mesmo em pouco tempo, né? Que foram elementos para mim mais determinantes, sabe? Sim. Bacana. E agora, pra gente finalizar aqui, se Bolsonaro estivesse na sua frente, o que você falaria pra ele? É só falar, hein? Sem Só partir pra falar. agressão. Não pode cuspir igual o Jean fez, né? Olha, não, Vai vamos perder o deixar as decoro, palavras. né? Vamos se aterra Aos argumentos, né? Não, vamos, palavras. pra não desmonetizar, né, no YouTube. Então. Que ações, acho que dá pra fazer muita Hoje, coisa, né? assim, eu falei... Lula 2022. Perfeito. E o que falta pra Lula 2022 agora ser de fato o presidente pra 2023, né? O que falta? Chegar o dia 2 de outubro. Boa. Boa. Eu sei que vai ser mesmo, mas agora a gente tem aquela pergunta clássica, né? Que a Ah, não gente- era essa ainda? Não, a clássica Tá. mesmo é... Para Carla Aires, o que é pensar livremente? Eita. Eita! Reação. Essa reação foi boa, hein? Essa reação foi boa. É que o pessoal, muita gente da esquerda se assusta com o nosso nome livremente aqui, sabe? Aí, assim, nossa proposta é outra, né? Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que é pensar livremente? Pode ser no sentido Nossa, que cidadão. difícil, não é pode ser mesmo? nesse sentido, qualquer sentido, assim. Filosófico. É. A filosófica eu vou chamar minha companheira, que é filósofa, para ajudar. Olha, eu acredito, não sei, nossa, me pegou com a garrafa vazia agora. Surpresinha, Não, surpresinha. bora de tequila. Manda tequila agora. Mas eu acredito que é pensar... Será que é clichê isso, assim? Mas sem sem determinadas amarras mesmo da sociedade, sabe? Inclusive me pensando enquanto, agora falando sério, assim, enquanto uma mulher jovem, lésbica na política, é pensar e agir a partir daquilo que eu acredito, sem me preocupar muito principalmente com o que as pessoas vão pensar, porque eu acho que ser LGBT nesse país em que os olhares, o julgamento e a moralidade está todos os dias, né, a nossa cola, e ser uma mulher também nesse país em que a violência contra as mulheres é tão marcante, eu acho que pensar livremente e agir a partir disso sem se amarrar a esses julgamentos é um pouco esse estado. Perfeito. E você tem algum recado ou algo que gostaria de transmitir para quem estiver nos assistindo? Sigam Carla Aires nas redes sociais, @carla.aires13, é isso? No Instagram, no Twitter é Carla Aires, no Facebook. Ali vocês encontram tudo sobre o nosso trabalho. Agradecer a nossa assessoria também de mandato, todo o pessoal que constrói essa coletividade que é esse projeto também de um mandato feminista e liberto, né, de agir livremente. Agradecer
a vocês pelo convite, me desculpar com o PG pelas cutucadas que eu soube que ele deu no Twitter e eu não vi. Foram muitas tentativas. Foram muitas. Então, pois é, nos encontramos. Acho que é isso. E que chegue logo 2 de outubro de 2022 e que a gente possa eleger Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato. E você, como deputada federal, virá aqui também Claro! conversar conosco. Ó, PG, fica PG, ligado aí nas cutucadas, hein? Já olha Ó. aí como que vai ser o resultado depois do dia 2 de outubro. Posso dar uma exclusiva pro Livremente. Fechou. Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar. Isso. Carla, obrigado. Novamente Obrigado. aqui em nome da equipe Livremente. E eu vou por querer fazer uma aceitar. foto com esse bonezinho. Vamos Perfeito, perfeito. Logo vai estar aí nas redes sociais, hein, rapaziada? Então é isso, pessoal. Obrigado também por assistirem, por estar até aqui neste momento, nesse vídeo. E se inscrevam no nosso canal, também no Spotify, né? No Spotify. Não é se inscrever no Spotify, é só ali, acho que é seguir, né? Seguir. E nos sigam também no Instagram, lá, @livremente podcast. Estamos também no Facebook. Deixe seu comentário nesse vídeo. O comentário é importantíssimo pra gente ter um feedback, a gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode tornar cada vez. Mais do balacobaco. Com certeza. É isso aí. E até a próxima. É isso? Foguete tem... Não tem ré, meu Deus do céu. Foguete não tem ré. Rapaziada, até a próxima. Até o próximo Livremente Podcast. Até Obrigado, mais. obrigado.